Olá, boa noite, estudantes da EJA, turma Alfa. Hoje nós vamos para a nossa aula de matemática, tá bom? Vocês vão pegar na apostila, a atividade está com a data do dia 6/4 de 2021. Hoje é dia 13, mas vocês vão pegar a atividade que está com a data 6/4 de 2021, tudo bom? Então vamos começar. Circule o número que está no lugar errado. Nessa atividade, nós temos várias sequências numéricas e nessa sequência tem um número que está fora do lugar, um número que está no lugar errado. E esse número nós vamos circular, tá bom? Então, vamos começar aqui na primeira, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui deveria estar o 7, só que aqui está o número 3. Então, esse número está no lugar errado. Então, nós vamos circular, tá bom? E aqui eu vou colocar o número 7 em cima, que é o número certo, não é mesmo? Aqui tem o 8 e o 9, que estão no lugar certo. Agora, vamos para a próxima sequência numérica. Aqui a gente tem 10, 11, 12, 13, 24. Não, não é 24, aqui deveria ser o 14. Então, o 24 está no lugar errado, aqui deveria ser o 14. 15, 16, 17, 18, 19. Vamos para essa sequência agora. Vamos ver que número que está no lugar errado. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 82. Não, o 82 não é o lugar certo da sequência dele, não é aqui. Aqui seria o número 28. E aqui o 29 está certinho na sequência. 30, 31. Aqui está o 13. Então, esse aqui está no lugar errado. Vou circular. 32, porque aqui deveria ser o quê, gente? O 31. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Aqui, vamos ver essa sequência. 40, 41, 42, 43, 44, 45. Só que aqui está o 55. Então, esse número está no lugar errado, porque aqui deveria ser o 45. 46, 47, 48 e 49. Aqui nós temos outra sequência, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 36. Opa, achamos o número que está no lugar errado. Aqui deveria ser 56, depois 57, 58 e 59. Aqui eu tenho outra sequência, vamos lá? 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 79. Não, aqui no caso é o 69, não o 79. Então, esse número que está no lugar errado, na sequência errada, tá bom? Então, essa aqui foi a atividade de matemática de hoje, tá bom? Então, quem acabar essa atividade, para complementar, eu gostaria que eu dei uma ficha para vocês escreverem os nomes dos números. Lembra que eu dei no mês passado? Eu gostaria que vocês escrevessem pelo menos aqui dessa parte aqui do exercício de 0 até 9 o nome dos números no caderno, tá bom? Então, vocês vão pegar aqui, ó, essa primeira sequência numérica, certo? E escrever o nome dos números no caderno. Essa ficha aqui que eu dei para vocês, ó, no mês passado tem aqui, ó, o nome dos números. Vocês vão copiar do 0 até o 9 no caderno, o nome dos números, tá bom? Aqui, ó. Aí nós vamos pegar e colocar aqui, ó, 0. Aí escrever o nome do 0, ó. Pode olhar aqui da ficha, ó. Tá vendo? O 0 aqui, o nome dele. Vocês podem olhar aqui da ficha e ir copiando, ó. 0. 1. 2, 3. Nós falamos 3, mas escrevemos 3, tá bom? 4. 'Nós podemos aproveitar aqui o outro lado do caderno, tá?
5, 6, 7, 8 e 9. Tá bom? Então tá joia. Aí escrevam no caderno, certo? Agora vamos para a aula de história. Vamos lá para a nossa aula de história. Vocês vão pegar a atividade que está com a data do dia 6/4 de 2021. Na aula de história, nós vamos falar sobre a história da vacina. Ontem nós falamos um pouquinho na aula de ciências sobre o SUS, o Sistema Único de Saúde. Então, dentro dessa temática, na aula de história, nós vamos aproveitar para falar um pouquinho da história da vacina, tá bom? Eu vou ler o texto que está aqui e vou discutir um pouquinho com vocês a respeito, tá bom? Vamos lá. A vacina surgiu em um importante momento histórico de combate à varíola, uma das doenças mais temidas do mundo no século XVIII, com taxa de mortalidade em torno de 10 a 40%. A cada 100 pessoas que pegavam a doença, podia morrer uma ou até 4 pessoas, certo? Então, a taxa de letalidade da varíola no século XVIII era muito alta, certo? A descoberta de que os sobreviventes não contraíam a doença novamente trouxe à tona a ideia de provocar a enfermidade de forma branda para evitar que ela fosse contraída de maneira mais potente. Essa prática ficou conhecida como variolação. Acredita-se que ela tenha surgido inicialmente entre os chineses, mas era conhecida por diversos povos da África e da Ásia, como os hindus, egípcios, persas, circassianos, georgianos e árabes. Então, gente, a vacina foi descoberta no dia a dia. A vacina foi descoberta quase que por acaso, não é mesmo? Então, eles descobriam que eles foram estudando que quem contraía a varíola e conseguia se salvar não pegava a doença de novo. Então, o que eles pensaram? Provavelmente o corpo cria uma resistência, né? Hoje nós sabemos qual que é o nome dessa resistência, chama resposta imunológica, né? São anticorpos que o nosso corpo tem. Quando a gente pega uma doença, a gente não pega essa doença novamente, certo? Caso o vírus não tenha padrão de mutação. Infelizmente, com a Covid, nós estamos percebendo que essa questão de pegar a doença uma vez não significa que você não vai pegá-la de novo, certo? Por quê? Se o vírus mutar, ou seja, se ele mudar, é uma nova cepa, é uma nova doença. Então, o corpo entende que ele ainda não teve contato com essa doença e pode pegar novamente. O que acontece, gente, é que no caso da varíola, eles descobriram que quando a pessoa pegava a varíola uma vez, certo? Ela não contraía a doença novamente. Ou se contraía a doença, contraía de forma mais branda. Então, essa foi a ideia que despertou as pesquisas na época, certo? A respeito da vacina, certo? Ou seja, se a doença fosse provocada de maneira branda, o corpo ia se preparar, criando anticorpos, para que caso o organismo tivesse contato com esse vírus não fosse tão letal ao organismo, certinho? Então, foi dessa forma que nasceu a vacina. Ou seja, hoje em dia, nós estamos aí com várias vacinas sendo desenvolvidas pelo mundo inteiro, né? Nós temos vacinas sendo desenvolvidas nos Estados Unidos, na Rússia, na Índia, na China, e a respeito para combater o coronavírus. Cada vacina ela usa uma tecnologia, uma forma diferente de fazer com que o corpo crie essa resposta imunológica, né? Então, a vacina ela vem como uma forma de preparar o nosso corpo, preparar o sistema imunológico para uma possível infecção por esse vírus,
certo? Então, a gente, estudando, vê que a vacina é um insumo muito antigo, né? Desde o século XVIII já tinha o precursor da vacina, né? Que foi a varíola, que foi uma doença muito grave, que hoje praticamente ela é erradicada. Tem muitos poucos casos, porque nós temos vacina contra essas doenças, né? Então, a vacina é um meio, uma forma muito importante de prevenir infecções graves, doenças graves, igual. Muita gente tomou vacina de sarampo. Ah, professora, mas meu irmão tomou vacina de sarampo e pegou o sarampo. Só que a pessoa pega, mas ela pega de uma forma mais branda, não tão letal quanto o sarampo era antigamente, né? Na época em que minha mãe era criança, muitas crianças da idade dela morreram com sarampo, porque naquela época a vacinação não era tão maciça, não era tão abrangente, era para poucas pessoas ou era algo assim que poucas pessoas tinham acesso. Inclusive eu falei ontem na aula do SUS que a questão da vacinação é hoje de responsabilidade do SUS, justamente para que todas as pessoas tenham acesso, né? Para que o Brasil inteiro tenha acesso. Aqui está perguntando, quando surgiu a vacina? Aqui, ó, no século XVIII. Esse X, gente, esse X, V e esse 3I é número romano. O X nos números romanos significa 10, o V 5 e cada letra I é o número 1. Então, aqui, ó, se eu tenho X, V e I, quer dizer o seguinte, na numeração romana, eu somo esses números, certo? Aqui, ó, vou escrever aqui, ó, o X vale 10 nos números romanos, o V vale 5 e cada letra I vale 1. Se eu tenho X, V e 3 Is, quer dizer que eu tenho 10 mais 5 mais 3. Eu tenho 10 mais 5, 15. 15 mais 3, 18. Então, aqui eu tenho século XVIII, tá bom? Então, aqui eu vou colocar a resposta, ó. Quando a vacina surgiu? No século XVIII, tá bom? Qual a importância da vacina, gente? Defender o sistema imunológico das doenças. O sistema imunológico, gente, são aquelas células branquinhas que a gente tem lá no nosso sangue, é os leucócitos. Lá no nosso sangue nós temos elementos que defendem o nosso organismo contra a invasão de doenças, certo? Sempre que entra uma doença no nosso organismo, esse sistema entra em ação. Se o sistema imunológico ele está preparado para defender o organismo, ele vai conseguir fazer com que o organismo se defenda e não seja invadido com tanta letalidade por uma doença, certo? Então, se a vacina, a pessoa tomou a vacina daquela doença ou daquele vírus, caso a pessoa tenha contato com esse vírus ou com essa doença, o organismo já vai estar ali com aquele anticorpo, com aquela resposta imunológica. Então, ele vai proteger o organismo dessa doença, tá bom? E vai evitar... vai evitar que a pessoa pegue a doença? Não, não vai evitar. Pode ser que evite 100% que a pessoa pegue a doença. Ou pode ser que a pessoa pegue a doença, mas pegue de maneira bem branda, tá bom? Ou seja, dá tempo do sistema imunológico da pessoa trabalhar para defender, tá bem? Do vírus. Então, aqui, gente, nós temos a família aqui, ó, do Zé Gotinha, lembra dele? Aí tá escrito aqui, ó, prevenção não tem idade, vacine-se. Então, assim que vocês tiverem acesso à vacina, não deixe de vacinar. Agora vai começar a campanha da vacinação contra a gripe. Então, nós estamos aí com 2 campanhas em aberto.
vacinação contra a gripe H1N1 e vacinação contra a Covid, tá bom? Então, não esqueçam. A vacinação contra a gripe, ela é de 6 anos, crianças até de 0 a 6 anos podem tomar a vacina contra a gripe, mulheres grávidas, pessoas com doenças crônicas e os idosos, tá bom? Então, assim, estamos aí com 2 campanhas em aberto de vacinação, tá bom? Nesse primeiro momento, com relação à vacina da gripe, quem vai ter a prioridade vai ser as crianças e as mulheres grávidas, mas os idosos também vão receber essa vacina, tá bom? É somente para evitar aglomeração nos locais de vacinação. Então, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula sobre uma breve história, uma aula de história sobre uma breve história da vacina, tá bom? Nas outras aulas nós vamos discutir mais sobre esse assunto. Então, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e tchau, tchau e cuidem-se!